Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Jesus Cristo. Quero convidar você para refletir comigo sobre a eterna esperança dos crentes em Jesus. Todo crente em Jesus Cristo, todo aquele que professa a fé em Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, ele tem uma grande esperança eterna. E esta esperança eterna é a esperança de viver eternamente nos céus, na presença de Deus, de viver e desfrutar por toda a eternidade ao lado de Deus nos céus. Isto implica a questão da salvação em Jesus Cristo. Para tanto, gostaria que você conferisse comigo um texto da Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 14, versículos 1 a 3, onde estão registradas as seguintes palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esperança é uma palavra que é definida, que é entendida em seu conceito como o desejo de algo de bom que acontecerá. Esperança também é definida como uma expectativa. Esperança também é sinônimo de perspectiva, de espera e de fé. Todo crente em Jesus Cristo, toda pessoa que profere e professa a fé em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, ele tem esta esperança baseada e garantida na própria afirmação de Jesus, na própria promessa de Jesus, de que viria outra vez aqui e nos levaria para Ele mesmo, para que onde Ele estiver, e Ele está nos céus, nós também estivéssemos. Quando lemos os escritos do apóstolo Paulo, que foi o maior divulgador do cristianismo depois do Senhor Jesus Cristo, encontramos esta certeza de que a nossa maior esperança, a nossa maior expectativa é viver nos céus, eternamente na presença de Deus. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 e 21, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Isto é tremendo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, aos crentes de Corinto, na segunda carta, no capítulo 5, ele, através de uma linguagem figurada ou metafórica, fala do desejo e desta nossa esperança de que temos de deixar este corpo terrestre, esta habitação terrestre, ele se refere ali ao corpo físico, para habitarmos em uma estrutura espiritual eterna, feita por Deus, criada por Deus. Isto fica bem claro ali. Quando ele escreve aos crentes de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir dos versículos 13 até o versículo 17, ele mostra ali que não gostaria que os irmãos ficassem ignorantes ou sem informações acerca daqueles que já partiram, ou daqueles que dormem no Senhor, como é a expressão bíblica. Porque todos nós, os que estamos vivos e aqueles que já morreram fisicamente, todos estamos aguardando o momento glorioso do arrebatamento da igreja, quando o Senhor Jesus Cristo virá e nos levará deste mundo para os céus, para a eternidade. E como diz o próprio texto, para estarmos para sempre com o Senhor. Paulo diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta mensagem, esta reflexão também tem este objetivo, de consolar os crentes em Jesus acerca destas realidades, lembrá-los a nossa maior esperança, a nossa maior expectativa é viver eternamente nos céus, na presença de Deus. A Bíblia Sagrada diz lá no Antigo Testamento, no Salmo 116, versículo 15, que preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. E só lembrando que a palavra santos ali no Antigo Testamento é uma referência àqueles que eram crentes em Deus,
e que procuraram em sua vida fazer, realizar, cumprir a vontade de Deus. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. É lógico, é razoável, é uma questão que se pode entender muito bem acerca do lamento, da tristeza, do choro que se faz pelos entes que partem do meio de nós. Mas isto é razoável e a Bíblia fala disso em diversos textos. A Bíblia não esconde esta realidade humana. Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, muitas pessoas lamentaram pela perda dos seus entes queridos. Só para citar como exemplo, lá em Gênesis capítulo 50, quando José, o chamado José do Egito, perde o seu pai Jacó, ele morre fisicamente, a Bíblia diz que ele lançou-se sobre o seu corpo, beijou, abraçou, lamentou, e depois que o seu corpo foi embalsamado, os egípcios lamentaram a sua morte por 70 dias. Então o lamento é razoável. Aqueles que dentre nós partiram e que em vida professaram a sua fé, a sua crença em Jesus Cristo, também aguardavam este momento glorioso de poder entrar na eternidade e viver para sempre na presença de Deus. E como o próprio Jesus disse, aquele que crer nele não morre, e mesmo que esteja morto, viverá. Aqueles que partiram daqui, que eram crentes em Jesus Cristo, que aguardavam estas promessas de Jesus, eles não morreram, pelo contrário, começaram a viver eternamente. Então, lembre-se disso, você que é crente em Jesus, e você que ainda não é crente em Jesus, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, atente para isto. Jesus prometeu-nos uma eternidade ao lado de Deus para aqueles que creem nele, segundo as Escrituras. Amém? Deus abençoe você.